Declaro aberta essa sessão, verificando a existência de quórum. Invoco a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Pai do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019. A ata está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 11 de 11 de 2019. Solicito agora que o secretário da Câmara, vereador Darcio Schneider, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. Senhor presidente, de requerimentos, correspondências e outros assuntos, não tenho nada a fazer leitura. Somente depois quanto aos projetos e as moções. Peço então que o vereador secretário proceda com a leitura das preposições da ordem do dia. Não. Aqui, essa aqui. Em virtude de parecer da Comissão de Ética, chamo o vereador Darcio Antônio Schneider para que faça sua retratação. O vereador está com a palavra. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, meu presidente, senhores e senhoras assistentes. Na sessão do dia 16 de setembro, eu mencionei sobre algumas contas do Executivo que, há muito tempo atrás, tive a informação de que haviam sumido. Vamos voltar aí 20 anos atrás. E, sendo chamado para dar esclarecimentos, eu verifiquei que estava equivocado na minha posição, na minha colocação. O que ocorreu, na verdade, foi que as contas do ano de 1997 tiveram alguns apontamentos, sendo que foram feitos os esclarecimentos pertinentes junto ao Tribunal de Contas e, por fim, as contas foram aprovadas no ano de 2003. Meu equívoco foi baseado no lapso temporal da apresentação dessas contas até a sua aprovação, que aconteceu apenas em 2003. E isso se deu pela morosidade procedimental. Sendo assim, venho aqui hoje me retratar do que foi dito e gostaria de ressaltar que as contas foram sim aprovadas, não havendo qualquer irregularidade nesse sentido. Penso que é preciso construir cidades a olhos atentos, sabendo que sozinho podemos ser falhos, mas em conjunto somos capazes de estruturar um município para todos. Peço mais uma vez desculpas aos vereadores do PMDB, aos quais eu atingi naquele momento, e digo ainda que, se nós trocarmos o conflito, nós vamos alcançar uma construção coletiva muito mais rápido, e nosso município todo tem a vencer, a receber melhorias, e a comunidade, por sua vez. Mais uma vez, minhas desculpas, senhores. Obrigado, vereador Darcio.
Peço que o vereador secretário proceda com a leitura das proposições da ordem do dia. Será votado hoje o segundo turno do projeto à emenda à lei orgânica, que altera os dispositivos da lei orgânica do município de Bom Princípio. O projeto de lei do Legislativo 025 denomina a Rua do Loteamento Gálgara e dá outras providências. Projeto de resolução 008 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Bom Princípio. Moção de repúdio 004/2019 contra a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, proposta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul através da PEC 280/2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para a venda das estatais Corsã, Procerx e Banrisul. Moção de repúdio 005/2019 contra os projetos alcunhados pelo Executivo Estadual de Reforma Estrutural que compreendem alteração no plano de carreira do Magistério Público, no Estatuto do Servidor e do regime próprio de previdência social do Estado. Seria isso, senhor. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2019, que já foi aprovado em primeiro turno, esteve à disposição de todos os vereadores para análise e possível apresentação de emendas. Solicita ao secretário, vereador Dárcio, que nos informe se houve apresentação de emenda por parte de algum dos colegas. Não houve apresentação de emenda, senhor presidente. Desta forma, como o projeto da emenda à Lei Orgânica número 001 de 2019, hoje será votado em segundo turno. Fica dispensada a leitura do mesmo, uma vez que já foi lido em sessão anterior. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2019 está em discussão. O projeto da emenda à Lei Orgânica número 001 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de em pé. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2019 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador Dárcio proceda na leitura do projeto de lei do Legislativo número 025 de 2019. Projeto de lei número 025/2019, de autoria do Poder Legislativo, denomina a Rua Municipal do Loteamento Gálgara e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei 025/2019, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a Rua Municipal do Loteamento Gálgara e dá outras providências. A escolha do nome tem por objetivo homenagear um munícipe que teve relevante atuação nessa cidade, em especial no loteamento Gálgara. Nesse sentido, além da justa homenagem, esse projeto de lei visa também, com a denominação da referida rua, facilitar o cotidiano de seus moradores no que diz respeito à recepção de correspondência, encomendas e junto às companhias da energia elétrica. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto para apreciação desta Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 21 dias do mês de novembro de 2019, Gilmar José Raz, vereador do PSDB, que a subscreve. Vou fazer a leitura de um breve histórico do seu Ernesto João Gálgara. Nasceu em 16 de outubro de 1902, no distrito de Linha General Neto, filho de Ernesto Gálgara e Filipina Rosenheimer Gálgara. Casou-se com Catarina Schulten Gálgara, com quem teve os filhos Olinda, Teobaldo, Afonso, Nelson, Sinário, Selma, Vilma, Helga e Ilse. Viveu com sua família em Morro Carrado, o qual foi distrito de Bom Princípio. Era agricultor e participava da Comunhão Evangélica de Confissão Luterana de Linha General Neto. Faleceu em 30 de junho do ano de 1990, no Hospital de Bom Princípio, e está sepultado no Cemitério Evangélico de Linha General Neto.
O senhor Ernesto, patriarca da família Gauger, comprou terras e com muito esforço as transformou no loteamento que hoje leva o seu sobrenome, propiciando o direito à moradia digna a diversas famílias, sendo justa essa homenagem que tem o intuito de eternizar seu nome. Pela sua vida e participação efetiva na história da cidade de Bom Princípio, em especial por sua atuação junto ao loteamento Gauger, consideramos merecedor de nome de rua como Rua Ernesto João Gauger. Assinado Gilmar José Haas, vereador. Projeto de Lei do Legislativo 025 de 2019 está em discussão. Projeto de Lei do Legislativo número 025 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contra, que se manifeste de em pé. Projeto de Lei do Legislativo número 025 de 2019 está aprovado por unanimidade. Solicito agora que o relator Regis Junges, relator da Comissão Especial, para que faça a leitura do seu relatório e do seu voto a respeito do projeto de resolução 008 de 2019, que dispõe sobre o regimento interno desta Casa. Parecer da Comissão Especial para Estudo e Elaboração de Proposta para a Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Regis Junges, relator designado para apresentar relatório ao projeto de Resolução 001/2019, que trata do regimento interno desta Casa de Leis, conclui seu relatório apresentando o mesmo no prazo legal, dizendo o que segue. Primeiro, relatório. Em 17 de setembro de 2019, foi promulgada a Resolução 008/2019, a qual criou a presente Comissão de Estudos, tendo a mesma sido instalada em 30 de setembro do ano corrente, nos termos de ata de reunião que ora se transcreve em parte. Nesta ocasião, foi instalada a referida comissão, ficando estipulado que o vereador Darcy Antônio Schneider é o presidente, que o vereador Regis Junges é o relator e o vereador Daniel Martini Gosser é membro da comissão especial. Ato contínuo, os membros da comissão especial deliberaram sobre as atualizações e alterações do regimento interno desta Casa Legislativa. Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de suprir a defasagem legislativa existente no regimento interno da Câmara de Vereadores, este relator entende que são necessárias alterações no referido diploma legal, com o objetivo de atualizar o texto do regimento, modernizá-lo e dar ao seu conteúdo um caráter mais atual e eficiente. Sendo assim, foi dado seguimento ao trabalho para a atualização do regimento interno da Câmara de Vereadores, tendo ocorrido reunião em 10 de outubro de 2019, oportunidade em que também foi debatido o projeto de emenda da Lei Orgânica, uma vez que ambos os trabalhos foram feitos em conjunto. A Comissão Especial seguiu, então, com os trabalhos de atualização do regimento interno, sendo que em 17 de outubro do corrente ano houve mais uma reunião, desta vez tendo sido convidados todos os vereadores desta Casa Legislativa, com o intuito de aplicar o debate e possibilitar a participação de todos, ressaltando-se que nesta oportunidade a Comissão também deliberou sobre a emenda da Lei Orgânica. Ato contínuo, todos os vereadores foram convidados a participar da reunião que estava aprazada para o dia 7 de novembro de 2019, a qual iniciou às 10 da manhã, nos termos da ata em que segue colacionado em parte. Foi dito que 90% do regimento interno sofreria modificações, razão pela qual a consultoria apresentou uma proposta de regimento interno novo. Foram analisadas algumas das alterações introduzidas, como a necessidade de publicidade dos atos, estabelecimento de data e hora para a reunião de comissões, introdução e sessão preparatória, ouvidoria, extração de parte que diz respeito à ética parlamentar e previsão de instituição do Código de Ética Parlamentar, entre outras questões. Ainda dando seguimento ao trabalho de atualização do regimento interno da Câmara, no dia 14 de novembro deste ano, houve um encontro da Comissão Especial de Estudos, nos termos da ata em que segue transcrita em parte. Nessa oportunidade, a Comissão revisou a minuta de anteprojeto do regimento interno da Câmara, fazendo a leitura e revisão dos artigos, sugerindo algumas alterações. Ficou estipulado que as alterações sugeridas serão inseridas no texto da minuta
para a posterior revisão e que, após a revisão, a minuta será enviada a todos os vereadores que compõem esta Casa Legislativa, para que seja analisada pelos mesmos. Por fim, restou estipulado que será marcada uma reunião com todos os vereadores para a finalização do anteprojeto do regimento interno. Sendo assim, a Comissão Especial seguiu trabalhando na minuta do anteprojeto de resolução do regimento interno, tendo concluído a mesma, a qual foi enviada pelos servidores da Secretaria da Câmara aos vereadores via aplicativo de mensagem e via impressa, no dia 17 de novembro de 2019, oportunidade em que todos foram convidados para a reunião que estava aprazada para o dia 21 de novembro deste ano. Sendo assim, em 21 de novembro, ocorreu mais uma reunião, com os membros da comissão e demais vereadores desta Casa Legislativa, conforme a ata que será colacionada em parte. Nessa oportunidade foi apresentada pela comissão aos demais vereadores a minuta final do anteprojeto do novo regimento interno da Câmara. Foram analisadas algumas das alterações introduzidas, como, por exemplo, as sessões ordinárias que passarão a ser semanalmente, como será o processo de escolha da mesa diretora, como ficarão as comissões permanentes e temporárias, que a ouvidoria parlamentar será composta de um ouvidor geral, cargo que será ocupado pelo vice-presidente da Câmara, entre outros pontos. Os presentes manifestaram concordância na aprovação do anteprojeto ora apresentado, não fazendo mais apontamentos. Sendo assim, diante de todo o trabalho desenvolvido por esta comissão especial e que contou com a participação de todos os vereadores que compõem esta Casa Legislativa, foi finalizado o projeto de resolução número 008 de 2019. Segunda, análise do projeto de resolução 008 de 2019. Conforme a emenda do projeto em questão, o mesmo dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Bom Princípio. Na justificativa do projeto de resolução número 008 de 2019, esta comissão mencionou os motivos ensejadores para o encaminhamento à votação. Da leitura da justificativa do projeto, em tela nota-se que a intenção da comissão especial é sanar a defasagem constante no atual regimento interno desta Casa Legislativa, modernizando o texto legal, dando ao seu conteúdo um caráter mais atual e eficiente. Sob o prisma da constitucionalidade formal, inexiste qualquer mácula sobre o projeto de resolução 008 de 2019. No mesmo passo, a proposição é constitucional sob o ponto de vista material, não afrontando qualquer dispositivo de lei maior. Quanto à juridicidade, a proposição é dotada de generalidade, abstração e inova no ordenamento jurídico, não vislumbrando igualmente nenhum desrespeito à norma regimental. No mérito, o projeto de resolução 008 de 2019 trata-se de um novo regimento interno da Câmara, uma vez que o regimento atual é datado no mês de dezembro de 2016, ou seja, possui quase 13 anos de vigência. Nesse sentido, o projeto em questão visa seguir as alterações constitucionais, decisões do Poder Judiciário e modificações locais, como, por exemplo, a evolução do município e o acúmulo de experiência na aplicação das referidas leis até os dias atuais. Terceiro, voto. Em análise ao projeto de resolução 008 de 2019 e com base no parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, tenho que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão especial. Tendo em vista as mudanças na legislação brasileira, constatou-se a necessidade de um novo regimento interno para a Câmara de Vereadores de Bom Princípio, com o objetivo de acompanhar tais mudanças e manter o referido diploma em consonância com a ordem jurídica vigente, além de propiciar o aperfeiçoamento da gestão administrativa, da transparência, da participação dos cidadãos no projeto legislativo, da informatização, da garantia e atendimento ao interesse local, entre outros. Nesse sentido, foi aprovada a resolução número 008 de 2019, a qual nomeou comissão especial para revisão e atualização do regimento interno desta Casa. Inicialmente, nesse acordado entre os membros da comissão e realização de reuniões periódicas, visando o célere e competente andamento dos trabalhos, bem como a conclusão dos mesmos dentro do prazo previsto na resolução número 008 de 2019, ressalta-se que durante este processo foi proporcionada a participação de todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Concomitantemente, a reformulação do regimento interno foi procedida à atualização da Lei Orgânica do Município de Bom Princípio, também através desta comissão. Foram realizadas reuniões nas quais foi estudado e discutido cada artigo do projeto de resolução do novo regimento interno,
Trabalho este que foi desenvolvido de forma conjunta por todos os membros da comissão, tendo sido realizadas as alterações necessárias sugeridas, todas acatadas pelos vereadores, membros da comissão e demais vereadores dessa Casa de Leis. Foram feitas mudanças significativas e também outras menos substanciais, como vistas a correção de erros, adequações gramaticais e de nomenclaturas fora de uso. Por fim, após ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial, realizada pelos membros da comissão e servidores que assessoraram os trabalhos, chegou-se ao presente projeto de resolução 008/2019, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Bom Princípio. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela apresentação do projeto de resolução 008/2019, de autoria do Legislativo Municipal. Sala de sessões, dia 21 de novembro de 2019, relator Regis Junges. Obrigado, vereador Regis. Temos a votação, né, presidente? Resultado da votação do parecer do relator. Comissão Especial para Estudo e Elaboração de Propostas para Atualizações da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. A Comissão Especial para Estudo e Elaboração de Propostas para Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, em sessão de 21 de novembro de 2019, com base no parecer apresentado pelo relator Regis Junges, depois de lido e discutido, decidiu por aprovar o parecer do relator e opinar pela apresentação do projeto de resolução número 008/2019. Estiveram presentes os senhores vereadores Darcy Antônio Schneider, presidente da comissão, Regis Junges, vice-presidente, e Daniel Martini Gosser, membro. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Desta forma, solicito que o vereador Darcy proceda na leitura do projeto de resolução número 008 de 2019. Vamos à justificativa primeiro. Desculpe. Projeto de resolução 008/2019 de 2019. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Bom Princípio. Justificativa. Com o passar do tempo, o conteúdo do regimento interno da Câmara de Vereadores acaba ficando defasado, o que se dá em razão de 3 situações: alterações constitucionais, decisões do Poder Judiciário e modificações locais, como, por exemplo, a evolução do município e o acúmulo de experiência na aplicação das referidas leis. Nesse sentido, através da Resolução 008/2019, foi criada a Comissão Especial para Estudo e Elaboração de Propostas para a Atualização do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante disso, foram feitas diversas reuniões da referida Comissão de Estudos, oportunidade em que o tema foi debatido e estudado exaustivamente. Ocorreram ainda reuniões com todos os vereadores, com o intuito de expandir o debate e buscar a efetiva contribuição de todos os edis, o que culminou em um projeto de resolução construído por todos os representantes do povo que compõem esta Casa Legislativa. Sendo assim, com o objetivo de sanar a defasagem constante no regimento interno, atualizar os textos, modernizá-los e dar aos seus conteúdos um caráter mais atual e mais eficiente, concluímos os trabalhos com a apresentação do presente projeto de resolução do regimento interno. Portanto, encaminhamos o presente projeto de resolução para apreciação dessa Casa Legislativa, requerendo a pronta aprovação. Câmara Municipal de Bom Princípio, em 21 de novembro de 2019. Darcy Antônio Schneider, presidente. Regis Junges, relator. Daniel Martini Gossler, membro. Seria isso, senhor presidente. Projeto de resolução número 008 de 2019 está em discussão. Projeto de resolução número 008 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de em pé. Projeto de resolução número 008 de 2019 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador Darcy proceda na leitura da moção de repúdio número 004 de 2019. Moção de repúdio, moção número 004, 2019.
Submetemos aos nobres colegas vereadores a moção 004/2019, que tem por objetivo repudiar a PEC 280/2019, proposta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A PEC 280/2019 pretende a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, dispensando assim a consulta através de plebiscito para a venda das estatais Corsan, Procerx e Banrisul. Entendemos que a população tem o direito de decidir e ser consultada sobre esses temas. Ademais, tais empresas são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado e a eventual fragilização da posição pública das mesmas pode acarretar em importantes perdas econômicas e de execução de políticas públicas para o nosso município. Sendo assim, encaminhamos a presente moção de repúdio para apreciação da Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 21 dias de novembro de 2019, Daniel Martini Goslar, vereador do MDB, Fábio Luiz Juver, vereador do MDB, Inácio Vilibaldo Weber, vereador do MDB, José Luiz Lil, vereador do MDB. Senhor presidente, conforme o regimento interno, com o pedido de vistas que eu estou fazendo, e se ele for aprovado pelo plenário, não haverá discussão deste tema na sala deste dia de hoje. Justifico a minha posição ao pedido de vista, senhores vereadores, e os senhores vão entender. Nós aqui, este plenário aqui é composto por partidos que estão apoiando o governador do Estado. Certo? Todos os partidos presentes aqui nesta Casa Legislativa estão apoiando também o governador do Estado. Trata-se de um assunto de interesse estadual. Tá? Nosso entendimento quanto a isso é o entendimento que nossos partidos na Assembleia Legislativa tomarão para essa decisão. E, nesse sentido, eu faço o pedido, que os senhores entendam isso, para que a gente aguarde e façamos uma consulta a nossos partidos, para saber quais são as diretrizes, a linha de atuação que eles tomarão para esta votação. Ela é extremamente importante, concordo com os senhores. Nós devemos pensar mais, consultar também a nossa comunidade. Nós temos mais um tempo para fazer essa consulta. Vejo aqui presentes funcionários do Banrisul, nosso gerente, seu Protásio, né? Mas nós devemos fazer uma consulta à comunidade. Devemos ouvir, esse é o meu pensamento, senhores, e por isso, como essa moção entrou há poucos dias, não dava tempo para a gente fazer um levantamento melhor e ouvir também os nossos partidos da base de governo do nosso governador. Tá? Então, conforme o regimento interno prevê, haverá uma votação, se vai ser dado vistas dessa moção, para que a gente faça uma análise melhor. Muito obrigado. Tendo em vista o pedido do vereador Dárcio para a vista da moção de repúdio número 004 de 2019, conforme norma regimental, nos termos do artigo 149, coloco em votação o referido pedido. Se tiver ponto, eu fico sentado. O pedido de vista está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de em pé. O pedido de vista está aprovado com 5 votos a favor e 4 contra. Está concedido o adiamento da discussão para maior estudo da matéria, ora solicitada pelo vereador Dárcio.
Desta forma, solicito que o vereador Darcio proceda na leitura da moção de repúdio número 005 de 2019. Moção de protesto e repúdio. Submetemos os nobres colegas vereadores à moção de protesto e repúdio 005/2019 com relação aos projetos de alteração do plano de carreira do Magistério Público Estadual no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. A presente moção justifica-se pelos motivos a seguir delineados. Primeiro, a categoria dos trabalhadores em educação já amarga um intenso processo de empobrecimento. São 5 anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a 1/3 do poder aquisitivo desde novembro de 2014. A quarta maior economia do Brasil paga a quem é responsável por educar seus filhos. O segundo pior salário básico do Brasil. A defasagem em relação ao piso nacional do magistério chega a escandalosos 102%. Além do congelamento, seus salários são quitados com atraso e o parcelamento a 47 meses. Diante desse cenário e de um grave quadro de adoecimento e elevação dos índices de suicídio entre educadores, o governo propõe uma série de medidas que, em última instância, vão aprofundar o arroxo salarial, congelar proventos por anos a fio, retirar direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados que ganham menos taxando a Previdência. Terceiro, se aprovadas as alterações do plano de carreira do magistério, quem pagará o piso no Rio Grande do Sul será o próprio professor. Teremos, em nosso estado, um caso único em sua infâmia. Isso porque o governo pretende apenas reorganizar os gastos atuais com a folha sem conceder qualquer reajuste. As atuais vantagens serão integradas ao básico para mascarar o pagamento do piso e o valor excedente será transformado em parcela autônoma. Eventuais reajustes futuros do básico serão descontados da parcela autônoma, condenando grandes segmentos da categoria ao congelamento de seus contra-cheques até que toda a parcela seja integrada ao básico. Cabe à parte para denunciar o quão ultrajante é a disposição do Estado em cobrar alíquotas previdenciárias de aposentados que recebem pouco mais de um salário mínimo. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e pensões e conta da má gestão, das desonerações fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Quinto, tais projetos levarão inevitavelmente à queda de qualidade do ensino prestado nas escolas da rede estadual do nosso município. Também há de se considerar os efeitos do aprofundamento do arroxo salarial da economia local e da subsistência das famílias de professores e funcionários de escola que escolheram a nossa cidade para trabalhar, viver e sonhar. Sexto, a estagnação de proventos já defasados, o achatamento do plano, o fim das vantagens temporais, a redução de gratificações, o que poderá levar ao fechamento de escolas em comunidades carentes, a exemplo do difícil acesso, e o término das incorporações farão na carreira dos educadores um deserto de recursos humanos. Em razão desses fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de diversas instituições de ensino localizadas em nosso município. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição das propostas em prol de alternativas reais de valorização e qualificação dos trabalhadores em educação do Estado. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 21 dias do mês de novembro de 2019. Daniel Martini Gossler, vereador do MDB. Fábio Luiz Gilver, vereador do MDB. Inácio Vilibaldo Weber, vereador do MDB, José Luiz Lil, vereador do MDB. A moção de repúdio número 005 de 2019 está em discussão. A moção de repúdio de número 005 de 2019 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de em pé. A moção de repúdio número 005 de 2019 está aprovado por unanimidade.
Concedo a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidades de aparte. E a palavra está à disposição. Senhor presidente, eu peço a palavra por primeiro, que eu tenho uma prova na faculdade logo após. Boa noite, presidente. Boa noite, colega, assistente, pessoal do Facebook que está nos assistindo. Senhor presidente, veio a mim reclamações diversas das creches municipais. A principal dela, que eu vejo aqui, eu tenho até em mãos o relatório da parte elétrica de todas as creches, de Piedade, Nova Colúmbia e Morro Tico-Tico, que são as que mais tenham causado problemas. Então veio a mim esse relatório através de uma pessoa que tem um filho uma filha na creche. Ele está muito preocupado porque, com razão, as diretoras estão falando que está caindo várias vezes o disjuntor principal das creches, né? Ou seja, a gente está correndo vários riscos aí, né? E que já foram até no prefeito, já foram falar com o Vilmar, já foram falar com várias pessoas e até agora não se tem nenhum parecer que fosse dar um fim nesse problema, né? A gente sabe muito bem que quando cai disjuntor a gente tem uma sobrecarga na rede elétrica das creches. Isso devido ao aumento que não foi adaptado, ao aumento das creches que não foi adaptado à rede elétrica, né, por consequente, né? E também a fiação, que talvez seja precária para manter o que tem que ser mantido agora no momento, né, naquelas escolas. Mas vejam bem, senhores, a gente está falando de creches, a gente está falando de eletricidade. Eu tenho aqui uma foto de Nova Colúmbia, que a entrada foi feita provisoriamente, creio eu que na época da escola, mas isso independente. E tem um relatório aqui que foram atrás da RGE Sul para que ela coloque uma subestação, um transformador para que alimente lá. Senhor presidente, eu peço, se realmente a prefeitura fez um protocolo na RGE Sul, a Secretaria de Educação fez um protocolo pedindo essa subestação, que o traga para esclarecimento para a Câmara de Vereadores, tá? Com a data. Eu tenho aqui a data de 18 de setembro de 2019 foi feita essa inspeção, né? Aqui, acho que foi na semana passada, em um dia caiu 40 e poucas vezes o disjuntor da escola principal. Eu estou preocupado, senhores, porque a gente sabe muito bem que isso pode acontecer uma tragédia. E eu não acredito que, depois de tanto tempo, se há necessidade, ou havia necessidade de um transformador, a RGE não dá uma atenção especial para uma creche, ou para um município. Ou então quem está à frente disso é muito fraco para fazer esses pedidos. Isso aqui, praticamente, me desculpe falar, é inadmissível até acontecer uma tragédia, até uma creche pegar fogo com todas as nossas crianças dentro, até uma diretora ficar pendurada no disjuntor. É isso que a administração está procurando esperar acontecer para tomar uma providência? Poxa, o lema não era cuidar das pessoas, agora só estão pensando em fazer asfalto para ganhar as eleições? E as creches? Então eu peço, senhor presidente, um pedido aqui, verbal, que venha a Secretaria da Educação, numa próxima sessão, que é dia 9, venha esclarecer, ou a administração, ou alguém responsável, que venha esclarecer sobre o fato. Espero que tenham tomado as atitudes, mas não pode ficar isso assim. Não tem dinheiro para comprar fio, vamos fazer uma vaquinha entre os vereadores e comprar fio para botar lá que tenha a capacidade de alimentar uma creche. É inadmissível isso aqui. Crianças pequenas, né? Estamos falando aqui da educação, agora foi aprovada a moção dos professores, de repúdio ao pacote. É a mesma coisa, vamos cuidar disso aqui também. Senhor presidente, eu tenho também aqui, me desculpe o desabafo, mas
A gente foi um pouco inocente, talvez, nesse mandato, nós vereadores do MDB, porque agora mudou o regimento interno da Câmara e agora cada segunda terá sessões, cada segunda terá uma sessão para nós apreciar os projetos que entram numa segunda, botar em votação na outra segunda. Assim que foi passado para nós, né? A gente deveria pedir vistas aos projetos mais polêmicos também. É óbvio que a gente não ia ganhar, né? Ia dar 5-4 as nossas vistas. Mas os projetos que entraram, sempre nas sextas-feiras polêmicas, a gente colocou em votação. A moção que nós fizemos, a nossa bancada, foi feita muito antes da sexta-feira. Teria um tempo hábil, sim, senhor vereador, para consultar. Ou então, se não teria tempo hábil, tudo bem, não vou aqui, o senhor, é a consciência do senhor, é a palavra do senhor, o mandato é do senhor. Mas, se não serviu para o Banrisul, talvez o senhor também poderia entrar com as vistas para os professores, que praticamente rege da mesma matéria que seria do governo estadual. Eu sei bem que o governador não tem culpa da crise que está aí. Ele assumiu agora, faz muito tempo. Essa crise foi deixada por vários governadores aí de más gestões e vários deputados que fizeram isso acontecer. Por isso que a nossa Câmara ela tem um papel fundamental para nós não deixar o nosso município chegar a esse ponto que está o Estado. Mas, uma pena que a gente vai ter que votar novamente essa vista. Enfim, essa moção, mas faz parte da democracia. O senhor está no seu direito. E como eu bem disse, o governador não é o culpado de tudo isso. Só que não é do jeito que está fazendo, de destruir uma instituição que gera lucro para o Estado, para simplesmente dar o canetaço, porque a moção bem era só o pedido de plebiscito, né? O pedido de plebiscito para a população do Estado votar para se querem privatizar ou não o Banrisul. Essa era a moção, não era um pedido de não privatizar ou sim privatizar. A moção simplesmente era o pedido de fazer a votação, o povo gaúcho escolher se quer ou não quer. Essa era a moção, era simples, ela era... É só isso que foi colocado na moção, para o pessoal entender, o povo que está nos assistindo entender isso aí. Então, como eu disse, não é culpa do Eduardo Leite a situação do Estado, a gente sabe bem disso. Foi culpa de todas as más gestões de governadores e deputados. E também um pouco mais a culpa, assim, do povo, né? O povo, ele tem uma mania de gostar de se iludir, né? Acreditaram num cara que ia acabar com o parcelamento em 1 ano e votaram no cara. A mesma coisa aqui em Bom Princípio, nas eleições retrasada, não a que passou a retrasada. Quase 5.000 pessoas acreditaram em 45 km de asfalto. Então é complicado, o povo gosta de se iludir. Eu quero um dia falar aqui que o povo gostava de ser iludido pelos políticos, mas o povo gosta. Então, fica aí as minhas palavras aí, solidariedade ao pessoal do Banrisul, né? A moção simplesmente era só o pedido mesmo de fazer uma votação para o povo gaúcho escolher se quer ou não, um plebiscito se quer ou não a extinção ou então privatizar o banco, que seja as mesmas palavras que cabe também. Senhor presidente, peço licença para me afastar. Se alguém algum vereador quiser falar sobre o que eu citei aqui, eu responderei na próxima sessão, sem problema nenhum, como eu sempre fiz. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Próximo. Ninguém quiser, vamos encerrar. Vereador Gilmar, por favor. Presidente, colegas, assistentes, eu
quero comentar um pouco sobre a rua nomeada hoje, em nome do seu João Ernesto Calga. Dizer que a gente fez uma votação em 2 nomes lá, né? Que eu passei de casa em casa, cada morador teve direito a um voto e o ganhador, então, foi o pai do seu Fons, né? Então, foi justa assim a escolha ali. O pessoal, quem decidiu foi, então, os moradores. Então, parabéns a vocês, eu agradeço por estarem aqui presentes. E, então, a nossa rua hoje foi nomeada em nome de Ernesto João Calga. Também queria só deixar um comentário ali, o Daniel saiu, né? Queria até fazer uma pergunta para ele. A questão citada, creche Nova Colômbia, até eu ia fazer a pergunta, quem o procurou para fazer esse registro, pois, digo assim, ficou até chateado na situação, pois Nova Colômbia, creche, escola, eu sou 100% na educação, como os repasses, né? Então, eu ficaria muito chateado, realmente, se fosse não me procurar para colocar uma questão assim, para a gente também tentar se expor para ajudar nessas questões, né? Mas eu vou verificar isso aí para ver quem procurou o Daniel, se foi a diretora, quem for, eu vou atrás, até vou comentar com o Daniel, mas ficaria muito triste. Uma situação na creche Nova Colômbia, onde é que eu sou 100% na educação, e não ser procurado numa questão assim. E também quero aqui dizer que sábado a gente participou da reunião sobre a Rua Saibreira, onde o Adriano estava presente. O Adriano, na época que era presidente, correu atrás disso também, fez o encaminhamento todo, né? E a gente hoje tem uma resposta quase totalmente positiva, que a Rua Saibreira vai ter o seu calçamento, o tão sonhado calçamento, a melhoria da energia elétrica lá, que é um sonho daqueles moradores, porque eu visitei aquele pessoal também naquela rua, e a gente via a aclamação deles de ter essa melhoria. Então, parabéns, Adriano, pelo seu esforço também. E ano que vem, se Deus quiser, vai sair essa melhoria lá na Saibreira também. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Por favor, Vilibaldo. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes. Aqui sobre o pedido de informações do colega Adriano, eu até hoje ia fazer um comentário também. Ontem estive na festa do Bonfim, e uma mulher também me perguntou como é que está aquele processo, desde aquela audiência da UX. Aí eu disse que eu não assim podia dar informações, mas há pouco tempo atrás eu liguei para o prefeito, hoje mesmo. Aí ele disse que foi feito um requerimento e que a UX pediu 1 ano de prazo para fazer a mudança, mais ou menos. Então até o prefeito me colocou que eles estão tentando recuperar antes daquele 1 ano. Mas vindo hoje ou amanhã, como eu já votei a favor para a UX estar aqui, hoje voto a favor dela também sair daqui, porque admito que nada daquilo que foi colocado para nós na administração do 15, do ex-prefeito Nestor, nada disso aconteceu. Então, hoje eu também concordo que o prédio retorne a ser do município. Aqueles dias me mandaram deixar uma pergunta aqui para o prefeito e aos secretários de obras. Se eles não entram no acesso ali na frente do mercado Ledu, aquele quebra-mola onde estava inúmeros dias com bate de um buraco, mas eu acho que agora foi fechado, então só me deixaram para eu fazer aquela pergunta. Mas há pouco, quando eu entrei ali no acesso, tem mais um buraco na entrada principal, também antes da Avenida Guilherme Winter. Também vi que o calçamento ali no acesso a Bonfim Alto está soltando aquelas pedras de novo, aquele basalto. Espero que eles não deixem isso assim danificar demais até for feita a próxima reforma. Também fui chamado na vila ali da Bela Vista, onde está sendo feito aquele calçamento PAVS. O que me chama a atenção, não sei o que os secretários fazem, o que eles olham, engenheiros também, tem poucas de novo daquele trajeto onde a água teria que escoar. Então o pessoal lá está preocupado, o que vai acontecer se dá aquele estourou de vez, como aconteceu alguns dias atrás. Num lado tem uma rede de esgoto, mas está
deve estar meio entupido, boca de lobo tem poucas mesmo, então sim, gostaria de deixar essa preocupação. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Vivinha. Obrigado. Por favor, vereador Luizinho. Senhor presidente e nobres colegas, demais assistentes. Eu não quis me pronunciar hoje à noite, mas as circunstâncias que andam dentro da Câmara, mesmo como o colega relator, o Daniel, o fato, o relatório existe, eu vi o relatório sobre a creche. É preocupante, senhor vereador, eu sei. A sua preocupação também, você é da localidade e não foi consultado, ou pelo menos não foi chamado na creche. O fato está lá registrado e isso é preocupante porque tem crianças, até os adultos também podem ter algum sinistro. Mas eu vejo assim, eu acho que agora o presidente da casa vai pedir a alguém do executivo que venha ou que façam logo a vistoria dentro da creche, antes que aconteça alguma coisa. Até, senhor presidente, eu acho que nós estamos voltando de novo na época do Tarso Genro, governador. A nossa rodovia, de novo, está a 122, a Capoeira Alta. Eu não sei, vocês que têm contato com o presidente da EGR, senhor... como é que é o nome do presidente ainda? É Urbano Schmidt. Urbano Schmidt. Eu gostaria muito, senhor presidente, até ligasse, quer dizer, não é só bom princípio, toda a rodovia. Eu não sei o que está acontecendo, se o dinheiro do pedágio não chega mais, ou está entrando um caixa único do DAER ou da Secretaria de Transporte. A manutenção, uma época atrás, era periodicamente, foi sempre, olha, em uma queixa, mas agora está um bom tempo. Até, não sei, o colega vereador Darcy me falou, na reunião da comissão, a última reunião da lei orgânica, aí o senhor falou que vocês iam ter reunião quarta-feira, né, com o DAER. Mas assim, até nisso junto, lógico, não cabe ao DAER, a rodovia, mas hoje é a EGR. Sim, não, eu digo a 122. Eu não sei o que está acontecendo, entra governo, sai governo, eu só estou comentando, entra governo, sai governo, eu não vou dizer o nome. O problema, o nosso, dizer que nem o Eduardo Leite, o fluxo, o nosso fluxo, a logística hoje, os veículos cada vez mais, só que a logística, a nossa estrutura, cada vez menos. Você sai de Feliz, quer fazer o retorno aqui, isso é um caos. Acidentes dando agora já, lógico, por causa do desvio da 122, né, em São Mendelino, em Farroupilha. Aí o fluxo vem por aqui, uma parte de Barbosa. Mas, pelo amor de Deus, eu não vejo, nosso Rio Grande do Sul está pecando com isso. Nós perdendo os empresários. Pessoas, como é que vão investir aqui no Rio Grande do Sul ainda? Me digam. Que vontade esse empresário tem? As rodovias estão demolidas. Um caos.
E outro caos que eu vi e presenciei, descendo a 122, antes da Polícia Rodoviária, em vez de eles fecharem o buraco, não, confeccionaram uma placa, botaram no buraco, cuidado do buraco. Tiveram a audácia de fazer uma placa, levar ela lá, porque... Não, isso é placa do DAER. Pelo amor de Deus, não, senhor. Tá, pelo menos, então, tampas. Eu fico preocupado com isso, eu penso nisso, comento com amigos, empresários também, como é que nós vamos investir aqui ainda? Uma pena. O Rio Grande do Sul é a nossa chama. O Rio Grande, que nós somos gaúchos e fortes, guerreiros. Mas os nossos governantes, eu sei que o problema é dinheiro, mas vamos começar a fazer o tema de casa, eles começar. E aí eu vi no Face, aí na mídia, o governador contratou 90 CCs nos últimos dias aí. Pô, a coisa já está ruim. Aí vamos contratar mais ainda. Eu acho que assim, tem que começar a cortar, e cortar mesmo. Bom, senhor presidente, sobre a noção do que foi colocado aqui, nem o nosso colega falou, simplesmente nós estávamos pedindo o plebiscito entre a Corção, Procerx e Banrisul. Só. Foi simples, só isso. E sobre os professores, eu vejo assim que há professores que vêm de anos no trabalho, educando nossos filhos, no magistério, e hoje o plano de carreira sendo tirado, uma parte que eles já adquiriram, é ruim também, né? Eu acho que isso pesa lógico que o governador tem que cortar gastos, tem que cortar, só que não logo os pequenos, de novo os pequenos. Senhor presidente, eu até tinha mais para falar, mas antes não quis falar, mas agora eu já falei, então seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Mais alguém deseja usar a palavra? Vereador Adriano, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal do Facebook, boa noite a todos. Tenho minhas considerações também. A gente participou no dia 17/11 dos Jogos Rurais, a qual teve a presença de alguns colegas vereadores também. Mais um dia maravilhoso, um sucesso. As equipes bem participativas, um bom número de pessoas e uma baita organização. Emater, Prefeitura, localidade do Arroio das Pedras se doaram ao máximo. Parabéns aos envolvidos. O vereador Daniel levantou uma questão da precariedade das instalações. Eu digo assim, com certeza, todo mundo aqui a gente, querendo ou não, quando tem uma situação dessa, a gente é procurado, se é na creche, no colégio, isso ou aquilo, para buscar uma solução. E da maneira que foi colocada, puxa vida, cai 40 vezes num dia o disjuntor, é muito grave. É muito grave isso. A gente é pai, tem crianças na creche, isso, aquilo, mas eu me admiro das pessoas que estão à frente disso. Eu não quero jogar a culpa nas diretoras, mas com certeza elas deveriam ter visto isso bem mais cedo. Todos os anos aqui, eu estou indo para o meu 7º ano de mandato, todos os anos a gente faz repasse para os colégios, creches, enfim, muitas vezes é para as creches, a maioria das vezes é para uma creche. A gente não diz o que elas têm que gastar o dinheiro, ou se é um brinquedo, uma reforma, ou compra de equipamentos, fica a critério das diretoras, né, que é a necessidade maior. Veja aqui o vereador Gilmar, que rigorosamente todo o valor é creche
e colégio. E hoje tu vem ouvir uma situação que tem uma precariedade. Eu acho que é uma falta, então, de prioridade delas investir no que daqui a pouco é mais importante na questão da luz. É o meu ponto de vista, né? Volto a falar, é grave, sim, mas eu acho que tem que ter tomado alguma providência nesse sentido, como uma das prioridades, né, junto com os responsáveis, eletricistas, educação, enfim, que tome essas providências o mais rápido possível. Esse é o meu ponto de vista. Nós tivemos, no dia 23, sábado, sobre a regularização, como é do conhecimento de todos, do loteamento Jacob. A gente deu um grande passo, né, junto àquela comunidade, na qual tivemos um número expressivo de pessoas participando daquela reunião. Quero aqui também o Robson, estava por aí antes, agradecer a presença dele, né, de uma forma voluntária, nos auxiliou muito na questão de recolhendo as assinaturas, e já temos ali, faltando algumas pessoas, e mais os lotes do município, já temos uma adesão próximo dos 90%, né, que já está encaminhado, na qual é muito bom, porque quando tu chega próximo dos 100%, ela pode ser, então, tem uma certa prioridade para ser atendida, né? E com certeza, pelo que a gente ouve, o pessoal está empolgado, está interessado em ajudar, e a gente deu um grande passo naquela localidade. Tivemos no Morobambu a festa da igreja, né, ontem ainda, um número bem expressivo, praticamente quase 500 pessoas almoçaram lá. O pessoal se organizou, foi servido na mesa. Quero parabenizar aquela comunidade também. E da minha parte é isso, presidente. Uma boa noite e um bom retorno a todos. Obrigado, vereador Adriano. Por favor, Fábio Iurvan. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistentes. Comentar um pouco sobre a preocupação do vereador Daniel, o vereador Luizinho comentou, o vereador Adriano. O vereador tocou num assunto que é muito importante para nós vereadores. Não adianta nós só fazer repasses. No meu ponto de vista, nós temos que fiscalizar os nossos repasses. Eu sou um dos vereadores que ajuda muito na educação. O próprio vereador Adriano também fez bastante repasse na escola de Santa Terezinha, que eu sei que hoje eu tenho um filho lá. O vereador Gilmar também. Não me recordo dos outros vereadores, mas assim, muitas vezes nós fizemos repasses e deixamos na mão só das diretoras. Daqui a pouco nós temos que cobrar e ver o que realmente está faltando. Porque eu me lembro, não sei se foi nos últimos meses do mandato do prefeito Vasco ou se foi no começo do prefeito Fábio, foi trocado toda a instalação elétrica na creche de Santa Terezinha. Eu só não sei precisar qual dos dois mandatos, e eu acho que isso que é o menos importa nessa hora. Mas na época a diretora veio falar comigo e fizemos um levantamento e foi trocado toda a rede elétrica. Então, essas coisas eu acho que não podemos deixar chegar nesse ponto. Eu não sei onde é que está sendo falhado, onde é que tem um ato falho nessa situação, se é da administração, se é da diretoria, se é do pessoal que foi fiscalizar e não deu retorno, mas tem um ato falho nessa situação, sim, e não é uma creche, são três localidades, pelo que o vereador disse. Acredito muito também que as pessoas procuraram o vereador e estão fazendo uma comissão ou estão fazendo suas queixas porque elas existem. Então, isso nós temos que ir atrás, como fiscalizadores do Legislativo. Temos que ver o que está acontecendo. A própria preocupação do vereador, que é da comunidade, não soube do caso. Então, assim, eu também ficaria muito chateado se no meu bairro acontecesse e eu não estava sabendo das coisas. Então, é preocupante, porque são crianças, muitas nem sabem caminhar, muitas são inocentes, todas as diretoras, caso aconteça uma coisa, o que vão fazer? Muitas creches hoje ainda são labirintos, é uma coisa que eu cobro muito da educação de Bom Princípio, é uma creche de Santa Terezinha. Deve ser a segunda maior do município, ela é um labirinto, tem salinha pequena. Isso urgentemente, Santa Terezinha precisa de uma creche nova, ampla, com salas maiores, porque é uma localidade grande.
Então, é uma preocupação que eu tenho, sim, como pai, como munícipe, como vereador, como fiscal, e eu vou ir atrás disso também, nem que eu vou falar com o pessoal dessas 3 escolas, e se tiver mais uma escola também, que nos procurem, porque isso é muito sério. Foi anunciado nos últimos dias, via Facebook da Prefeitura, que os terrenos baldios, até que enfim, vão ser fiscalizados, os proprietários vão ser notificados. Isso é uma tecla que eu estou batendo 2 anos já certo. Tenho protocolos, tenho indicações, tenho pedidos, e sempre tive a mesma resposta. Não temos ninguém para fiscalizar, muito menos para autuar, o pessoal tem que ser responsável. E hoje, então, tem essa notícia que isso vai começar a ser fiscalizado e, sim, multado o pessoal que não faz a limpeza dos terrenos baldios. É uma pena que é só no último ano, ou no penúltimo ano, poderia ter sido feito lá atrás já. Porque várias vezes eu tive críticas, porque vereador não faz nada, porque vocês não têm força. A nossa parte aqui nós fizemos indicações, protocolos, mas depende muito do executivo essa parte. Outra questão também quebra-molas, eu acho que, bom princípio, nesse ano aqui recebeu bastante quebra-molas, o executivo fez, e também pedi vários quebra-molas em várias localidades e nunca fui atendido. Esse ano, então, começaram a fazer, eu acho que é uma precaução, vale muito a pena. Não é encher o município de quebra-mola, e sim pontos estratégicos onde o pessoal do trânsito tem que saber onde tem que ser botado. Eu acho que estamos entrando num caminho assim que deveria ter sido logo de saída já. Não é criticar a administração, mas por que fazer só no último ano ou no penúltimo, quando é perto da eleição? O pessoal lembrar lá na eleição quem fez, não precisa disso. Eu acho que vamos partir do que muitas indicações que eu fiz aqui foi para melhorar Bom Princípio, não foi para fazer meu nome, e sim para ajudar a quem está me pedindo. Eu não vou de casa em casa e pedir o que está faltando, e sim o pessoal nos procura e dá ideias, dá dicas, o que está faltando para o Bom Princípio ficar ainda melhor. Então, assim, só lamento por ser sempre no último mandato, um ano antes ou dentro do ano da eleição. Mas ainda bem, antes tarde do que nunca, né? Então, nessas 2 questões dos terrenos e dos quebra-molas, eu acho que a administração acertou. E o pessoal que fez essas indicações, que veio falar conosco, também vai agradecer. Tivemos participando ontem também da festa do Bonfim Médio lá. Tiveram vários vereadores presentes e é uma comunidade muito unida. Até comentei com o meu colega vereador Luizinho, muita gente conhecida que pega junto com as comunidades. Se encontraram ontem num almoço festivo, o detalhe, tiveram várias atrações lá, teve um baile, e o almoço foi tudo de bom lá. Uma boa noite a todos e um bom retorno. Obrigado, vereador Fábio Juber. 1 minuto, Vevinha, por favor. Eu não quero, assim, fazer nenhuma crítica a respeito dessas creches, só que, assim, eu posso dizer por mim que, às vezes, houve casos que as pessoas foram atrás do órgão competente, do prefeito, do secretário, e ninguém teve postura, atitude para agir. Então, às vezes, eu fui procurado, bati na mesa e resolvi alguns casos. Não quero ser nada mais do que eu só quero colocar essa minha preocupação, que às vezes o órgão competente não vai atrás daquela preocupação. Não sei se esse é o caso, mas eu já tive casos assim, que falaram com o prefeito, com o vice-prefeito, secretários, ninguém fez nada. Vieram a mim, algumas coisas eu resolvi. Obrigado. Obrigado, vereador Vivinha. Por favor, Darcio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, a denúncia feita pelo vereador Daniel, obrigado, ela é extremamente importante. Ela é altamente preocupante. E eu vou
eu não me lembro, mas foram 3 as creches que foram citadas, Nova Colômbia. Eu penso que, pelo menos um grupo de 2 vereadores, amanhã deve visitar e conversar com a diretora. Não estou duvidando do que o senhor Daniel nos relatou, porque ele não faria uma leviandade tamanha. Mas eu penso que nós devemos nos unir e cada 2 vereadores ir fazer uma visita, tá, para saber exatamente quais são as condições e aí nós fazermos um pedido todo especial para os setores competentes. É extremamente importante. Eu não quero virar notícia nacional com algum tipo de acidente em nossa cidade. Eu gosto demais dessa cidade para deixar acontecer isso. E vamos nos certificar bem das reais necessidades que as creches têm. Eu não me lembro mais quem foi o vereador que falou sobre os 90 CCs. Vereador, são todos cargos que estavam no governo Sartori e foram reconduzidos. Eu também fiquei chocado. Tá? Sabe aqueles chupim que estão em todos os governos, que derrubam os governos, derrubam os estados, acabam com o estado? É isso aí que está ali. Esses caras, eles são negociados pelos nossos partidos. Veja bem, o líder do governo na Assembleia, Fábio Branco, MDB, fazendo voz grossa na defesa de término dessa PEC, com essa PEC, defendendo a PEC, para terminar, não fazer consulta pública. Os nossos partidos que estão ali sediados em Porto Alegre, que negociam os cargos. É muito preocupante toda essa situação. Nós vivemos num país, nós mais velhos aí, num estado que nem eu falei na sessão anterior, há 30 anos nosso estado cresce que nem o rabo da vaca. Para baixo. Cada vez mais empobrecido, cada vez mais empresas indo embora. E vou lhe dizer, vereador Luiz, o senhor citava a RS, eu tenho observado isso todos os dias que eu passo ali. Então, nem o governador Sartori foi honesto, porque ele manteve esta limpa, porque ele passava aqui todas as semanas. Passava, sim. Visitava o nosso amigo Nerci lá na tenda, tomava uma salada de fruta, por sinal muito gostosa. Eu entendia por que isso acontecia. Não faltava nada aqui na rodovia. Hoje está atirada. Tá? Isso acontece com todos os governadores que eu tenho acompanhado nos últimos anos, que estão à frente do nosso Estado. O que está acontecendo nesse momento com o nosso governador? Ele já declarou que não será candidato à reeleição. E, por isto, ele quer tomar medidas ásperas, duras, que vai afetar toda a sociedade gaúcha. Por que eu esperei? Eu gostaria que os senhores entendessem que eu não sou contra. Vamos fazer a venda do Banrisul, a única estatal, fora a Sulgás, que dá lucros. Ela é a menina dos olhos. Eles vão vender 10 empresas quebradas, e aí eles têm aquele docinho, aquele pastel de... Como é que é o de Portugal lá, que eles chamam? Que é uma maravilha. Pastel de Belém. Muito obrigado. E nós estamos aqui, no meu ponto de vista, afoito, fazendo a nossa manifestação. Penso que devemos estudar melhor, analisar, falar com as nossas lideranças, vocês com as lideranças do PMDB, eu com a do Cidadania, os senhores do PSDB,
PTB. Todos estamos lá no governo do Estado. E nós temos responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, porque nós estamos lá. Por quem é que nós votamos para deputado? Essa turma. Então não conseguiu. Tá? Se tivesse, tu prendia o fone. Foi o que eu fiz. Tá? Foi o que eu fiz. Por favor. Mencionando nós, vereadores do MDB, tendo deputados lá, hoje tem 8 deputados MDB, e nós os visitamos, faz uns 14 dias atrás. Visitamos os gabinetes e deixamos bem claro a nossa posição também. Só que eu vereador Darcio, colocando de novo, não sou contra privatizações, de jeito. Eu quero que vendam a Sulgás, vendam tudo. Eu acho mantenham assim, o Banrisul, mas não vão conseguir vender mais nada. Há casos que nem o César, aquilo era um museu. Isso já e o maior problema disso tudo é o lado trabalhista ainda. Processos trabalhistas. O César hoje foi vendido algumas partes em regiões do interior do estado que não deu nem para o valor dos processos trabalhistas. Mas tudo bem, não quero, mas só assim comentar. Mas eu vejo assim, não só o que você comentou, achou que nós estamos fazendo o nosso, querendo não ajudar. Não, queremos ajudar. Eu não disse isso, que os senhores não querem ajudar. Queremos ajudar. Numa conclusão, acho que assim, a própria Câmara, juntos, com os deputados, cada classe, eu vejo também, senhor vereador, cada classe está defendendo a sua parte, e com direito, é ou não é? Se você estivesse no outro lado, você ia defender a sua parte também. E nós hoje, como vereadores, vereador, tranquilamente, eu acho que a postura do governador, mesmo ele não sendo candidato à reeleição, ele sabe disso, que ele não vai se reeleger. Nenhum governador se reelegeu até hoje no Rio Grande do Sul. E não vai ser esse o primeiro. Que comece a cortar gastos, que nem você falou, esses 90 CCs apadrinhados pelos partidos, que isso é uma vergonha. Mesma coisa se eu fosse prefeito hoje em Bom Princípio, aí ia me coligar com o seu vereador Darcio, com o João, com o Adriano, e nós ia fazer a casa da mãe da Joana. Não é assim. Certo. Desculpe, eu... Não, perfeito. Eu acho que nós estamos na mesma linha de pensamento. Perdi o meu fio da meada, mas o que vai custar esses 90 CCs? O que foi negociado por detrás com esses 90 CCs? E isso acontece ano após ano, executivo após executivo, todas as vezes. Eu preciso entrar em mais um outro assunto e me escapou com a fala do vereador. Sobre os professores. Poderia eu também fazer o pedido de vista sobre os professores? Tá. Estou defendendo uma categoria? Não é isto. O pacote vai ser tá? Vejo que vão sangrar, enquanto que colegas se locupletaram, que estão hoje em casa, aposentados, se beneficiaram, porque se nós colocássemos todos os professores em sala de aula, que estão nos gabinetes da Assembleia, nas secretarias, por aí afora, não tem lugar para todos os professores. Tá? Mas por que estes estão lá, os espertos? Para agregar valores ao seu salário, e quando eles entrarem para a aposentadoria, os altos salários vão vir.
E esses altos salários que consomem 80% da arrecadação do Estado. Não é o meu salário. Tá? São esses. Não é da professora Dilce, que estava aqui sentada, a outra professora de Santa Terezinha, que não recordo o nome. Tá? Mas nós temos professores que estão hoje, atingiram mais que o teto, só em agregar valores dos benefícios que, em lei, estão lá para eles buscarem. Ou por que os senhores acham que o Estado está quebrado? Está mal gerenciado? Então, todos os nossos partidos têm culpa. Cada um vai lá e engrossa esse caldo. Senhores, nós fomos procurados 3 vezes pelo sindicato dos bancários aqui em Bom Princípio. Essa foi a 3ª vez. Tem um representante aqui sentado conosco. As 2 primeiras vezes vieram pedir moção de apoio. Nós a concedemos. Mas quando teve greve dos bancários, o nosso funcionário aqui do Banrisul não fez greve. Mas postaram 3, 4 pessoas do sindicato aqui na frente do Banrisul, não permitindo a nossa entrada. Nem ao menos para eu ir lá conversar com o meu gerente. Mas receberam a moção de apoio. É para isso que eles vieram. Não concordo com isso. Não é dessa forma. É unindo forças que nós vamos conquistar melhorias para o nosso município, para o nosso estado e o nosso país. Nesse momento em que aqueles rapazes estavam ali, e mulheres do sindicato, barrando nosso acesso ao banco, o que eles estavam buscando? O que eles estavam buscando? Melhorias estruturais do banco? Não. Não era isso. Então, senhores, nós devemos sempre pensar. Os senhores têm cada um a sua liberdade, cada ser humano que está aqui, cada pessoa da cidade, do estado, faz a sua leitura dos fatos. Nós não conseguimos mobilizar uma EGR para que resolva o problema gravíssimo aqui do acesso da 452. Não. Os senhores trouxeram, quando era governador Sartori, 2 engenheiras que vieram aqui fazer um levantamento. 2 anos depois, elas nos mostraram o projeto que fizeram. Errado. Errado. Pediram até outubro para fazer a correção. Já estamos no final de novembro e a situação está aí. Dyer quebrado. Por quê? Por que quebrado? Porque os senhores trabalharam no Dyer, vocês quebraram ele? Não. Maus funcionários, maus dirigentes e maus governadores que não souberam colocar esses dirigentes. Problemas semelhantes nós encontramos aqui em nosso município. Porque o PMDB não perdeu as eleições por acaso. A receita que o senhor apontou há pouco, que o senhor está voltando agora para nós, foi a receita pelo qual vocês perderam a eleição. No primeiro ano, vereador Fábio, eu preciso lhe lembrar, o que acontece é baseado no programa do prefeito anterior. Por isso que sempre o prefeito demora a engrenar, ele só começa a trabalhar o seu plano de governo no 2º ano. Ele precisa fazer ajustes e se ajustar ao que está proposto me ajudem, não é na LOA, é das diretrizes do município, eu me esqueço dos nomes, mas enfim. O próximo prefeito vai também penar o 1º ano. E vai começar a engrenar no 2º ano. Este aqui ainda fez
calçamentos comunitários já no primeiro ano, fez uma série de melhorias, inaugurou escolas, tá, que já estavam iniciadas, ele as terminou. Tá. Existem falhas. Veja bem, eu gastei 12 mil reais do meu duodécimo, senhores. 10 mil reais era para uma única escola, essa que foi passada do Estado para o município, essa de Arroio das Pedras. Sabe quanto do que eu propus que se fizesse lá, foi gasto lá? 4 mil reais. O resto foi direção, secretaria, decidiram, não ouviram o vereador. Liberei R$ 1.700 para a compra de um eletrocardiograma. Hoje eu sentei para fazer o meu histórico do que eu realizei no município. Esse foi o segundo assunto. Porque eu não fui lá tirar foto. O vereador Gilmar foi fazer fotos. Eu sei que eu estou me demorando, presidente. O Gilmar foi lá e fez foto, apresentou o que ele realizou para a escola. Eu não fiz. Não penso que eu deva fazer isso buscando votos. Mas eu fui lá atendendo o pedido da comunidade que tinha que buscar o eletrocardiograma do hospital para fazer o eletrocardiograma na UPA, e outra vez você está no hospital e precisa buscar o eletrocardiograma. Ah, é o mesmo prédio? Sim, é o mesmo prédio. E se 2 precisarem de uma só vez? No mínimo 2. Hoje eu fui conferir como é que está o eletrocardiograma, nunca chegou. Por quê? Como funciona, senhores que estão aí na assistência? Nós devolvemos o dinheiro para o município, para um caixa geral, e o município, então, lá providencia a compra e fornece o equipamento para quem o necessita. O senhor já passou por isto, e creio que a maioria dos vereadores que estão aqui. Eu sou uma pessoa indignada. Quebra-mola nenhum meu foi feito. Parabéns, Fábio. O senhor tem mais acesso com o nosso prefeito que eu. Mas eu sou resistente, sou persistente, amo o meu município. Faço sempre tudo para atingir a maioria. Não providencio nenhum projeto de lei para o amigo Márcio, por mais que ele precise. Todas as minhas ideias, todos os meus projetos de lei que efetivamente são mais na área são do legislativo, né? Não são do executivo, não se elabora nenhuma compra, nenhuma reforma, nada disso. É aqueles itens que eu citei para os incautos, são questões internas que a Câmara administra. Mas, enfim, não vou desistir. A frase que eu li recentemente é aquela que eu citei antes, e vou fazer a leitura dela de novo. É preciso construir cidade de olhos atentos, sabendo que sozinhos podemos ser falhos, mas em conjunto somos capazes de estruturar um município para todos. E isso se faz muito mais rápido se trocarmos o conflito pela construção coletiva. Mas não eu somente devo entender isso. Eu preciso que mais pessoas entendam assim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dárcio. Nobres colegas vereadores, internautas, imprensa, demais pessoas aqui presentes. Quero aqui deixar as minhas considerações finais. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas também poderia ser o Dia da Solidariedade, pois nesse dia celebramos as pessoas que durante todo o ano, voluntariamente, através de um gesto de solidariedade, ajudam a salvar inúmeras vidas. Essa data foi escolhida por anteceder um período de baixos estoques nos bancos de sangue,
devido à aproximação das férias, comemorações de fim de ano e outros feriados prolongados. Nem sempre é preciso ser médico para salvar vidas. Às vezes bastam alguns minutos por ano, que é o tempo que se leva para fazer uma doação de sangue. Nenhum de nós está livre de um dia precisar de uma doação. Então, sejamos solidários com quem precisa hoje. Doe sangue, a vida agradece. Outra questão a se comemorar é a proibição de fogos de artifício com ruído, que agora é lei no estado do Rio Grande do Sul. Esta nova lei foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de novembro deste ano. É uma nova lei para o Estado, pois aqui, em Bom Princípio, já é lei desde 4 de outubro deste ano. Lei esta que foi aprovada através de um projeto apresentado por mim. Fiquei com a sensação de dever cumprido quando da aprovação do projeto de lei aqui em nosso município, e agora mais ainda em saber que também em nível estadual temos uma lei semelhante, o que reforça que estamos indo no caminho certo, sempre pensando no bem-estar de todos. Bom Princípio, mais uma vez, saiu na frente. E nos Jogos Rurais, se no dia 17 de novembro, por motivos de ordem pessoal, não pude estar presente aos Jogos Rurais de integração, busquei, ainda que à distância, mandar o meu apoio às atividades realizadas pela Secretaria da Agricultura, Emater, Sindicato de Trabalhadores Rurais e Sicredi. Parabéns aos organizadores da competição. Mas, acima de tudo, mais felicitações às comunidades que se envolveram. Tínhamos um universo rural em várias cores e em todas querendo o estrelato maior. Todas, por fim, tiveram êxito e merecem o nosso carinhoso abraço. Afinal, a vida do campo é a nossa vocação e os Jogos Rurais remetem ao nosso passado. Diz nosso hino que temos lembranças de vila e colônia, e assim sempre deverá ser feito. E valorizando ao passado, estamos dando sustentação a um futuro promissor. Considerando o pedido de vista solicitado pelo vereador Dárcio e a necessidade de mais tempo para estudo do assunto, eu optei por acompanhar o pedido do nobre colega Edil. Um pedido de vistas não significa necessariamente opinião favorável ou contrária. Podemos seguir estudando o assunto e retomá-lo em momento que estivermos devidamente sabedores dos fatos que acercam o assunto. Antes de finalizar, convido o vereador proponente do projeto 025 de 2019, agora aprovado, o senhor Gilmar Haas, para fazer a entrega aos familiares de Ernesto João Gauger, que também solicito para se aproximar. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio. Certificado. Certificamos que a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio votou e aprovou, na sessão ordinária de 25 de novembro de 2019, o projeto de lei 025 de 2019, de autoria do vereador Gilmar José Haas, nominando rua no sentido leste-oeste. Inicia na rua Hugo Afonso Engerhoff, com largura de 13 metros e extensão de 862,65 metros, nomenclatura oficial de Rua Ernesto João Gauger. Bom Princípio, 25 de novembro de 2019. João Augusto Rodrigues da Silva, presidente da Câmara de Vereadores.
Gilmar José Haas, autor do projeto. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerro esta sessão ordinária. Convoco para a sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de dezembro, às 19 horas. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e bom retorno aos seus lares. E declaro encerrada esta sessão e uma boa noite.